Alvíceras e História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Rops. Hoje, no primeiro tomo, parte número 8, A Gesta do Sangue, as grandes perseguições. Septímio Severo e a nova política anticristã. A perseguição de Septímio Severo abateu-se sobre a Igreja logo no princípio do século III, como uma tempestade de verão. Havia pelo menos 15 anos que, no seu conjunto, as comunidades cristãs viviam praticamente em paz. O Estado, quase por toda a parte, fechava os olhos. O último dos Antoninos, Cômodo, filho de Marco Aurélio, aquele de quem se disse que era mais impuro do que Nero e mais feroz do que Domiciano, por uma espécie de paradoxo, mostrara-se extremamente indulgente. No texto O Rescrito de Trajano e a Política Cristã dos Antoninos, neste tomo de História da Igreja de Cristo, você pode conferir mais detalhes sobre o assunto. Paradoxo aparente, pois Cômodo mostrou-se mais fraco para com os cristãos por ser pouco cumpridor dos seus deveres de imperador. Mas seja como for, isso foi o que estava no entorno dos acontecimentos. Influenciado pela sua favorita Márcia, que tinha convicções cristãs, e por alguns palacianos que eram adeptos da nova doutrina, chegara ao ponto de anistiar os cristãos condenados a trabalhos forçados. Ao longo do período agitado que se seguiu à sua morte, nenhum dos seus sucessores tivera tempo ou vontade de empreender qualquer luta séria contra o cristianismo. E assim, aproveitando a bonança, a Igreja pôde tratar as suas feridas e desenvolver suas forças. O seu trabalho de difusão da doutrina surtia pleno efeito. Os próprios começos de Septímio Severo foram bastante calmos. É certo que houve, de tempos a tempos, um ou outro desses movimentos esporádicos de violência que o fanatismo ou a inveja popular desencadeavam e aos quais, conforme o rescrito de Trajano, as autoridades deviam dar seguimento. Houve cristãos e cristãs que foram denunciados, entregues aos juízes, condenados e mortos. Mas isso não foi obra direta do imperador. Ao contrário, contava-se que, quando um dia a população de Roma se insurgiu contra os cristãos de categoria senatorial, foi o próprio príncipe quem os protegeu. De resto, o marido de Júlia, a asiática, chamada Júlia Domna, sentia-se moralmente inclinado a respeitar as crenças orientais. E o ambicioso africano que se apossara da romanidade tinha os mesmos adversários que os cristãos, esses velhos romanos paralisados pelas tradições, hostis a todos os pensamentos novos e a todos os homens novos. A sua clemência era perfeitamente compreensível, no entanto, terminou subitamente por volta do ano 200. Por quê? Este homem pequeno e magro, de olhar dominador, este enérgico filho do Mediterrâneo, da raça de um Aníbal, de um Bonaparte, tinha provado à saciedade que pretendia possuir o império sem qualquer partilha ou controle. Todos os meios lhe pareciam bons para eliminar os seus rivais, que tivesse de lançar mão da astúcia ou da violência. Quer tivesse que lançar mão da astúcia ou da violência. Terá farejado no cristianismo um rival que crescia de dia para dia? Terá compreendido toda a importância das conquistas públicas da propaganda evangélica quando esteve no Oriente para preparar a guerra contra os partos? Ou, já melhor informado por aqueles que o rodeavam sobre o sentido dessa invasão espiritual, terá adivinhado o fermento revolucionário que se estava introduzindo no corpo social do Império? Ou ainda terá sido influenciado por alguns dos que o cercavam, como por exemplo o grupo dos jurisconsultos, como Ulpiano, muito hostil às influências orientais e portanto ao cristianismo. Enfim, são possibilidades, hipóteses, todas com algum ganho político para o imperador. Não se sabe ao certo como é que as coisas se passaram.
O que se sabe é que mudou bruscamente de política, abandonou a tolerância, retomou e acentuou os métodos de força. Tertuliano dissera: nós nos multiplicamos quando vós nos ceifais. E Septímio Severo levou a cabo uma vasta ceifa. A sua deliberação deve ter sido promulgada entre os anos 200 e 202. Não lhe conhecemos o texto, mas o sentido é claro pelas alusões que lhe fazem os seus biógrafos. Não revestiu a forma de um decreto sistemático, de um edito geral de proscrição, como mais tarde o farão Décio, Valério e Diocleciano. Foi possivelmente um simples escrito, como o anterior de Trajano, uma ordenança emitida por ocasião de algum incidente administrativo ou de alguma perturbação da ordem pública, como a que acabavam de provocar na Palestina os judeus e os samaritanos, inimigos irreconciliáveis. Proibiu, sob pena grave, que alguém se fizesse judeu, escreve o seu biógrafo, e tomou a mesma decisão quanto aos cristãos. Com esta frase bem concisa ficava definida uma política inteiramente nova. Que pensar quanto aos judeus? A sua propaganda, que fora tão bem sucedida no tempo de Juvenal e de Horácio, teria ainda algum peso no século III? O imperador Antonino proibira a circuncisão de todo aquele que não fosse da família judaica. Então, tinha que ser de família judaica para ser circuncidado. Se não fosse de família judaica, o Antonino proibiu a circuncisão. Sabemos que isso causava constrangimentos sociais e políticos. Septímio Severo confirmava agora essa proibição, mas não deve ter ido muito longe no seu rigor, pois se pode citar o caso sucedido pouco depois de cristãos pusilânimes que se proclamaram adeptos de Moisés para fugirem à perseguição. Septímio Severo visava os convertidos, os que se faziam cristãos e os que os convertiam, isto é, aqueles que faziam cristãos. Então havia os que se faziam cristãos, mas não eram, e os que faziam cristãos, ou seja, os que realmente eram. Então havia muito, era um tempo em que as pessoas, para não morrerem, para não serem perseguidas, se faziam passar por judeus, ora por cristãos. Era, portanto, exatamente o fato da propaganda evangélica que dava origem ao escrito. A igreja em si, como instituição, não estava ainda em causa, como viria a estar mais tarde. Eram apenas os cristãos como indivíduos que eram atingidos. Mas, se a medida imperial se mostrasse eficaz, a ação da igreja seria neutralizada. Por outro lado, e este é o ponto principal, o rescrito inaugurava uma nova forma de processo. Até agora, os cristãos não podiam ser levados aos tribunais, a não ser quando denunciados. Trajano dissera formalmente o seguinte: não devem ser procurados. A partir desse momento, porém, são os funcionários que recebem ordem de agir contra os que se convertem e contra aqueles que os convertem. Aderir ou fazer aderir ao cristianismo é um delito novo, de que os magistrados devem tomar conhecimento e que devem averiguar, sem esperar pelas denúncias. Então, evangelizar se tornou, na época de Septímio Severo, um crime, né? E os magistrados da época começaram a punir quem evangelizava. Começou a se tornar um crime, formalmente falando. Assim se abre um novo período na história das perseguições que, em vez de estarem entregues ao capricho das multidões, passam agora a ser metódicas. Então, qual foi o primeiro passo que Septímio Severo tomou? Primeiro, ele condenou, ele oficializou o evangelismo como crime. Então, evangelizar passou a ser um crime. Uma vez que a evangelização se tornara um crime, ele podia agora, de maneira sistemática, ilegal e sem revés político, condenar, perseguir e punir aqueles que cometiam tal ato, porque eram criminosos, que cometiam um crime, então mereciam ser punidos como tais. O rigor oficial vem, de certo modo, revezar o ardor privado do ódio anticristão. É uma era que começa a das terríveis violências, das rusgas policiais,
dos anfiteatros abarrotados de mártires nos 4 cantos do mundo romano, tempos terríveis, mas relativamente breves, interrompidos por longas pausas em que o poder dormita, em que a igreja recupera o fôlego, até a hora em que a súbita decisão de algum governante reacende as fogueiras ou solta novamente as feras contra magotes de novas vítimas. Magote é um coletivo de multidão, né? de pessoas, é o sinônimo de mó, né? Mó de gente, magote de gente. Então havia realmente ali um momento terrível de perseguição para a igreja do terceiro século, porque evangelizar se tornara um crime prescrito na lei e, portanto, o evangelista, ou seja, qualquer cristão naquela época era evangelista, passou a ser um criminoso. Antes disso, o cristão era tido na lei, no texto da lei, como um criminoso. Agora ele passara a ser um criminoso dado pelo texto da lei. Portanto, a perseguição aumentou e ficou bem pior. E isso é o que vai acontecer nos últimos tempos, né? Nos próximos tempos, ser cristão vai ser algo parecido. Um cristão de verdade vai ser condenado, vai ser considerado como um fora da lei. Então isso serve de lâmpada vermelha, atenção, né, para que a gente possa saber que no final será como no começo. E esta luta, umas vezes ofegante, outras refreada, em que os cristãos não opõem ao terror senão o heroísmo e a resignação constantes, ir-se-á exasperando até o dia em que, de malogro em malogro, o poder imperial virá dobrar o joelho diante da cruz. A cruz venceu a espada. Quanto à aplicação do rescrito, não possuímos informações a respeito de todas as províncias. Parece que a perseguição não atingiu o mesmo grau de ferocidade em toda a parte, o que é compreensível porque, uma vez que os magistrados tinham agora a iniciativa das investigações, estas dependiam do seu temperamento pessoal, da sua indulgência ou do seu rigor, ou ainda das razões que cada um podia ter para agir com maior ou menor zelo. Se fosse aplicado com estrito rigor de uma ponta a outra do império, o rescrito teria entravado consideravelmente o avanço do cristianismo, mas a verdade é que, depois da sua publicação, não se observou nenhum afrouxamento da expansão da igreja, o que parece provar que as perseguições não foram nem verdadeiramente universais, nem de duração muito longa, e também endossar o que dissera Tertuliano, que o sangue dos cristãos foi a semente de novos, o sangue dos mártires foi a semente de novos cristãos. O que se sabe é, no entanto, suficiente para acrescentar numerosas e sangrentas páginas ao mais doloroso capítulo da história cristã e alguns modelos exemplares à galeria das suas mais nobres figuras. Se não se pode situar com precisão neste período qualquer nome de mártir em Roma, sabemos positivamente, por intermédio de Santo Hipólito, que os houve e nos escreve para que saibamos. Conhece-se o caso de um herege, perdoado pela coragem de que deu provas, inclusive, e também de um arqueólogo das catacumbas, Rossi. Rossi verificou que, nessa ocasião, se fizeram obras no cemitério de Calixto para assegurar saídas ocultas aos cristãos e interditar aos pagãos as escadas de acesso. Então, o que acontece? O cemitério, que é uma invenção cristã, que nasceu no quintal, no pátio da esposa do imperador, foi o primeiro cemitério da história. No cemitério, que começou a crescer em quantidade, haver mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10 cemitérios e vai embora. Nos cemitérios, primeiro por ser um local onde só se enterrava cristãos. Cemitério é considerado, depois veio a ser considerado pela Igreja Católica Apostólica Romana como Terra Santa. Até hoje o cemitério ainda é tido ainda como uma Terra Santa pela Igreja Católica. Então, no cemitério, por ser um local onde só havia mortos e poucos vivos, os cristãos se escondiam nas catacumbas,
né? Geralmente ali também celebravam, em tempos de maior perseguição, celebravam ali as suas reuniões em meio a cadáveres fétidos, né? E vermes pútridos, celebravam ali as suas reuniões. Mas por que celebravam em tal ambiente inóspito? Porque era ali que havia uma possibilidade, uma relativa segurança para que eles pudessem cultuar a Deus, para que eles pudessem realizar os seus rituais. E aí o que acontece? Só que passava o Rapa da época. O que era o Rapa da época? O Rapa da época era justamente algum soldado, alguma corte romana, enfim, alguma dupla de soldados romanos, sentinelas romanos que fizessem ali alguma passagem, uma ronda ali de rotina por ali, por aquelas bandas ali, e pudessem flagrar a movimentação, a presença daqueles cristãos cometendo o crime, agora prescrito em lei, de cultuar a Deus e evangelizar. Então o que eles fizeram? Eles criaram rotas, né, secretas por dentro dos cemitérios, por dentro das catacumbas, entre um morto e outro, entre um cadáver e outro, né? E essas rotas eram feitas de maneira que eles pudessem evadir o local com segurança, em segurança, sem serem pegos e flagrados. E eram feitas com tamanha ardilosidade e competência que pudessem dar vazão aos cristãos em fuga e reter os pagãos perseguidores. Em Alexandria, perseguiu-se a escola de Clemente, conduziram-se ao suplício vários dos seus catecúmenos e o mestre foi obrigado a exilar-se e pôde-se assistir a cenas de horror insuportável, como o martírio de Potamina, uma cristã ainda muito jovem que foi lançada com a mãe para dentro de uma caldeira de betume inflamado. Então veja aqui a situação da Potamina e da sua mãe, né? Betume, quem não sabe o que é betume, basicamente é aquele piche, aquele óleo preto, né, derivado do petróleo. Agora você imagina aquilo fervente, né, e jogar ali a mulher com a mãe dela, né? Na Ásia Menor, um legado imperial da Capadócia, Herminiano, destacou-se por um zelo perseguidor e violento que resultou, segundo se diz, de ter visto a esposa converter-se ao cristianismo. Na Gália, parece que a perseguição foi também bastante rude. Certas tradições atribuem-lhe a morte de Santo Irineu, como também asseguram que Santo Andeolo, padroeiro da igreja de Viviers, foi morto na presença do próprio imperador. Tudo leva a crer que em toda a parte onde havia cristãos montanistas, ou seja, de uma dissidência herética, verdadeiros fanáticos, a sua atitude exaltada e quase provocante acabou por exasperar os rigores oficiais, e assim aconteceu nas províncias da Ásia e da África, onde a perseguição, cujo horror Tertuliano denunciou eloquentemente, foi severa apesar de ter sido curta e fez subir à primeira linha dos mártires uma das mais comoventes figuras de toda esta admirável história, a figura de Perpétuo, que a gente vai ver na próxima explanação, que vai dar a mão à Felicidade, que era a sua companheira de cela, Perpétua e Felicidade. Apesar do nome ser muito bonito, teve uma morte muito cruenta, e no próximo vídeo a gente vai ver os detalhes. Uma jovem mulher cristã, a Perpétua. Fica até a próxima, se Deus quiser.